Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme chamado Jumper, mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o filme. David Rice é um adolescente que vive uma vida normal em uma pequena cidade rural. Ele fala com Millie, uma colega de classe por quem ele se sente atraído. David dá a Millie um globo de neve de presente, e Millie aceita isso de todo o coração. Outro colega, Mark, intervém e tira o presente, provocando Davi. Seu colega de classe então joga o globo de neve no meio de um lago congelado, e David tenta recuperá-lo. Millie tenta desencorajá-lo, mas David continua. David chega ao globo de neve, mas o gelo cede e ele cai. Millie corre para ajudar, mas David fica preso embaixo. A corrente arrasta David mais longe, e não há chance ele pode voltar à superfície. De repente, ele se encontra no meio da biblioteca pública. David está completamente desorientado e em completa confusão e choque, mas tenta sair da biblioteca sem levantar suspeitas. David volta para casa, e seu pai, William, observa que ele está atrasado. David mora sozinho com seu pai, pois sua mãe o deixou quando criança. William pergunta onde David esteve, mas ele não responde. William fica com raiva e persegue David em seu quarto. David tranca seu quarto, mas William tenta forçar assim que William entra. David desaparece e reaparece na biblioteca novamente. David percebe que sua nova habilidade pode ser a chave para uma vida melhor. Ele vai para casa e tira algum dinheiro que ele economizou. Ele decide se mudar para uma cidade maior e começar uma nova vida. David então tenta aprender mais sobre suas habilidades praticando em um parque, vendo se ele pode obter um melhor controle de seus poderes. Ele olha através de um turista revista e vê diferentes locais de atração turística em todo o mundo, tentando se teletransportar para esses lugares. Ele vê o Empire State Building e se lembra de ter lá com sua mãe, Maria. As coisas em seu quarto de repente começam a voar, e ele se teletransporta ao edifício Empire State. David então percebe que ele só pode se teletransportar para lugares em que esteve. Sem dinheiro, David decide usar seus poderes para roubar um banco. Ele vai a um banco e pede para usar o banheiro, e enquanto caminha, ele vislumbra o interior do cofre do banco. Naquela noite, David se teletransporta para o cofre e pega o máximo de dinheiro que pode. Faz várias viagens, enchendo a mala a cada volta. No dia seguinte, uma investigação sobre o assalto ao banco começa. Roland Cox aparece e diz ao gerente de banco que ele trabalha para o governo. Ele então solicita todas as videovigilâncias e os nomes de todas as pessoas que entraram no banco no mês passado. Roland observa que o cofre do banco nunca foi aberto e as autoridades não têm ideia como foi feito o roubo. Roland parece ter conhecimento de pessoas que pode se teletransportar e teoriza que o roubo pode ter sido cometido por um deles. Vários anos se passam e David agora mora no centro de Nova York em um apartamento de cobertura. David vive em excesso, tendo tudo o que precisa e fazendo o que quer. Seu apartamento está cheio de fotos de diferentes locais ao redor do mundo, e ele ainda tem uma sala secreta onde guarda moedas de diferentes países. David então se teletransporta para um bar em Londres, avistando uma linda mulher. Ele se teletransporta para ela sem cautela, e outra pessoa, Griffin, vê-lo se teletransportar. Ele passa uma noite com a garota, e no dia seguinte, sai para Fiji para surfar ondas enormes. Ele então segue para o Egito, almoçando no topo da esfinge. Em uma selva tropical, um homem se teletransporta, tentando escapar. Ele se teletransporta pelo deserto, mas um cabo está preso a ele, impossibilitando-o de sair. Ele fica preso em uma árvore, emaranhado em fios eletrificados. Roland aparece e caminha até ele. O teletransportador pergunta por que Roland fez isso com ele, e Roland diz ele que as pessoas que podem se teletransportar são abominações e devem ser exterminadas. Ele então esfaqueia o homem, matando ele. Roland então recebe um telefonema sobre o roubo que ocorreu há vários anos. David chega de volta a Nova York em seu apartamento e descobre que Roland está lá. Roland diz a David que está investigando um assalto a banco, mas ele não é da polícia. David pede a Roland para sair, mas Roland pega um bastão e eletrocuta David. David tenta se teletransportar, mas luta para chegar mais longe do que alguns metros. Roland corre, eletrocutando David novamente e jogando de uma borda. Roland então dispara um cabo, prendendo seu bastão para Davi. Roland prende seu bastão ao chão, e isso âncora David, incapacitando ele de se teletransportar para longe demais. David tenta desesperadamente escapar, teletransportando-se para uma sala escondida na parede e conseguindo cortar o cabo. David pega vários sacos de dinheiro e desaparece. Ele reaparece na casa de seu pai em seu antigo quarto.
William ouve David chegando e corre para ele. William implora David para ficar, dizendo a David que ele não tem certeza se está ficando louco por causa de seu filho desaparecendo. David então diz a William que ele não está enlouquecendo, mas desaparece com a mesma rapidez. No dia seguinte, David procura Millie e a encontra trabalhando em um bar local. Ele então encontra seu valentão da velha escola, Mark, e eles começam uma briga. David então acaba teletransportando Mark para um cofre de banco e deixando-o lá. David retorna para Millie, e os dois alcançam. David diz a Millie que agora está em um banco profissão e pergunta a Millie como ela está na pequena cidade. Millie diz que ainda sonha com viajando pelo mundo, e David oferece a ela uma viagem a Roma com ele. Millie está em êxtase ouvindo isso, e diz a David que adoraria ir com ele. Atrás deles, Griffin está observando atentamente. Algumas horas depois, David e Millie estão em Roma, indo ver o Coliseu. Enquanto isso, Roland finge trabalhar para a CIA para chegar a Mark, que está em uma delegacia. Ele pergunta a ele sobre o que aconteceu com ele no banco, e Roland fica sabendo de Millie e descobre que ela havia acabado de chegar a Roma. Em Roma, David e Millie estão em um apartamento conversando sobre suas vidas e como ambos resistiriam nos últimos 2 anos. David e Millie então ficam românticos e compartilham um momento íntimo, beijando apaixonadamente. Mais tarde naquele dia, David leva Millie para o Coliseu, e eles exploram ao redor, evitando os guardas. David então se separa de Millie para abrir uma porta trancada e finalmente corre para Griffin. Griffin revela ser outra pessoa que pode se teletransportar, referindo-se para si mesmo e outros como ele como saltadores. Griffin chama David para fora por sua pródiga e estilo de vida despreocupado e diz a ele que um grupo de pessoas chamado Paladinos está determinado a matar todos os saltadores. Assim como ele explica, um par de paladinos aparece. Os paladinos se aproximam e tiram seus bastões, e uma briga começa. David tenta correr, mas é pego por um dos cabos eletrificados. Sua habilidade de teletransporte é novamente desabilitada. Griffin então passa a lutar contra os 2 paladinos, rapidamente dominando-os. Ele desativa ambos os perseguidores e diz a David que ele vem matando paladinos por muito tempo. Ele então se teletransporta para seu covil secreto. David vê um resíduo, chamado cicatriz de salto, do salto de Griffin segue. Griffin o avisa e David retorna para Millie. David então leva Millie embora, levando-a para fora do Coliseu, mas Millie exige uma explicação para o que está acontecendo. Antes que David pudesse começar a explicar, a polícia chega e prende David por invadir o Coliseu. Na delegacia de polícia, David é questionado, mas afirma que ele é apenas um turista que violou as regras e sente muito por isso. Os oficiais então deixam David, dizendo-lhe para esperar pelo magistrado da Embaixada dos Estados Unidos. Enquanto David espera, uma mulher entra, e David reconhece que é Maria, sua mãe. Mary diz a David que ele tem apenas 30 segundos antes que mais paladinos cheguem e lhe entrega uma chave para suas algemas. Mary corre de volta e David a persegue, mas ele a perde. Davi então se encontra com Millie, e os dois vão para o aeroporto. No aeroporto, David diz a Millie que eles têm que se separar. Millie fica desapontada ao ouvir isso, mas prossegue com seu voo sozinha. Enquanto isso, Roland chega à casa de William e se apresenta como parte do IRS. Roland pergunta sobre David, mas William é hostil e não coopera. William diz a Roland que não vê David há 8 anos. Ele também menciona como Mary deixou ele David quando David completou 5 anos. William pede a Roland para sair, mas Roland se recusa. David chega ao esconderijo de Griffin e vê as paredes de Griffin cheias de fotos e informações sobre paladinos ao redor do mundo. David pede a Griffin uma explicação sobre por que os paladinos estão matando os saltadores, e Griffin explica que a guerra vem acontecendo desde a Idade das Trevas. Segundo Griffin, os paladinos são fanáticos religiosos que acreditam que o poder de se teletransportar deve estar apenas com Deus. Ele então diz a David que os paladinos não hesitarão em matar alguém apenas para chegar a David. Percebendo que seu pai e Millie poderiam estar em apuros, David se teletransporta para William e encontra ele inconsciente no chão. Ele os teletransporta para um hospital, e a equipe médica corre para a ajuda de Guilherme. David retorna ao esconderijo de Griffin querendo obter mais informações sobre Roland. Pretende matá-lo. Griffin diz que é inútil, pois ele acompanha Roland há mais de 10 anos, e a cada encontro, Griffin só sai com mais cicatrizes. David se oferece para ajudar a pegar Roland, mas Griffin o recusa. Griffin então se teletransporta para a China, mas David segue, ainda tentando convencer Griffin a deixá-lo ajudar. Griffin finalmente concorda quando David diz a ele que sabe onde Roland poderia potencialmente aparecer em seguida, pertencente a Millie. Eles decidem se separar. David pegaria Millie enquanto Griffin voltava para o esconderijo para se armar.
David chega ao apartamento de Millie. Millie fica surpresa ao ver David novamente e diz a ele que ela não quer mais se associar a ele. Millie diz a David para sair, mas David ouve Roland e mais alguns homens chegando. Sem outra escolha, David tem que contar a verdade a Millie, revelando-se como um saltador. Millie fica pasma ao testemunhar os poderes de David e enlouquece, fugindo. Sabendo que o perigo está sobre eles, David agarra e os teletransporta para o esconderijo de Griffin. Roland e os outros paladinos entram no apartamento de Millie e o veem vazio, mas Roland encontra uma cicatriz de salto. Eles pegam uma engenhoca, colocando-a abaixo da cicatriz do salto, e um portal começa a se formar. Eles estão tentando reabrir a cicatriz do salto para que possam seguir David. David se encontra com Griffin, mas Griffin fica indignado ao ver Millie lá com eles. Griffin conta a David sobre a máquina dos paladinos e diz trazer Millie para o esconderijo só levaria os paladinos direto a eles. David e Griffin verificam a cicatriz do salto e a veem ficando maior. Segundos depois, Roland aparece. David e Griffin se escondem, mas quando David se esconde, ele vê uma foto de Mary na parede de Griffin de paladinos conhecidos. David então é marcado com um cabo eletrificado e é preso a uma parede. Griffin entra carregando um lança-chamas. Griffin e Roland então brigam com Griffin usando suas habilidades de teletransporte para ganhar vantagem. Roland também luta bem, utilizando a tecnologia dos paladinos. Griffin dá um soco em Roland do esconderijo e se teletransporta para longe, mas retorna com um ônibus em movimento voltado diretamente para Roland. Roland tem pouco tempo para reagir, mas ainda consegue desviar do ônibus que se aproxima. Millie encontra David preso a uma parede e tenta libertá-lo. Mas Roland parece pronto para matá-la. Millie fica congelada, mas Griffin aparece novamente com o lança-chamas e explode Roland de volta na cicatriz do salto. Griffin salta depois dele. Roland e Griffin reaparecem no apartamento de Millie e a luta continua. De volta ao esconderijo, Millie liberta David com sucesso, mas diz a ele que quer ir para casa. Ela não quer se envolver em nada que está acontecendo e só quer voltar ao seu normal vida. David fica sem escolha e concorda. Enquanto ele se prepara para levar Millie de volta, Griffin reaparece com sucesso, carregando o abridor de cicatriz de salto dos paladinos. Mas com a cicatriz do salto ainda ativa, os paladinos ainda conseguem lançar um cabo e capturam Millie, levando-a de volta ao apartamento. David quer resgatar Millie, mas Griffin prepara uma bomba. Davi está confuso, mas Griffin diz a ele que está a sua chance de acabar com os paladinos de uma vez por todas. Ele pretende teletransporte para o apartamento com a bomba. David protesta e se teletransporta com a bomba. Griffin o persegue, e os dois acabam lutando, teletransportando-se através de muitas localizações. Eles se teletransportam para o Egito, São Francisco, Nova York, enquanto lutam para o detonador remoto da bomba. Eles acabam em um país devastado pela guerra, e Griffin finalmente pega o detonador. Mas Griffin não vê que um poste está caindo em cima deles. David teletransporta Griffin para o pilão, deixando a enorme quantidade de eletricidade capturar Griffin, prendendo. Griffin tenta desencorajar David a voltar ao apartamento, dizendo que não terá chance contra 5 paladinos, mas David está determinado a resgatar Millie. David volta ao apartamento e chega até Millie, mas é imediatamente picado por 5 cabos eletrificados que os paladinos ancoram ao apartamento. Davi luta, ainda focando em se teletransportar. Isso faz com que todo o apartamento trema violentamente. Com os fios ligados a David e ao apartamento, toda vez que David tenta se teletransportar, o apartamento também vai com ele. Ele grunhe e grita, e as paredes do apartamento sacodem e racham. Finalmente, com o último empurrão, ele teletransporta todo o apartamento de volta ao lago, onde descobriu suas habilidades. A maioria dos paladinos está incapacitada, e alguns deles se afogam, e David então teletransporta o apartamento de volta para a biblioteca. David recupera a consciência e vê que Roland continua vivo. David então pega Roland e o abandona em algum lugar no meio do Grand Canyon. O tempo passa e David localiza sua mãe. A filha de Mary atende a porta, e David e Mary finalmente conversam. Mary explica que ela também é uma paladina. Quando David se teletransportou pela primeira vez aos 5 anos, Mary fez a difícil decisão de deixá-lo para protegê-lo dos outros paladinos. Agora que eles se reuniram, David pergunta o que aconteceria. Mary então responde que ela lhe daria uma vantagem. David então retorna para Millie esperando por ele do lado de fora. Os dois dão as mãos, sorriem um para o outro e se teletransportam.